Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos, pelo louvor. Glória a Deus pela palavra. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para cada um aqui que está à noite nesta igreja. A dúvida é um sinal de que eu não tenho fé? Será que a dúvida é um sinal de que eu não tenho fé? O psicólogo cristão Clyde Nahamoni, no seu livro Psicologia da Felicidade, ele ressalta que pessoas se mostram mais plenas na saúde e mais repletas de felicidade quando elas se sentem seguras. Quando a pessoa se sente segura, ela está mais plena, tanto na sua saúde quanto também na sua felicidade. Poucas coisas, irmãos, poucas coisas, meu querido e minha querida, você que está aqui nessa noite, poucas coisas parecem pior para a alma humana do que a sensação de viver às escuras, desprovido de certeza, desprovido de esperança. A dúvida geralmente se torna um algoz a torturar as suas vítimas, tanto mental, quanto físico e quanto emocionalmente. Nós sabemos que todos nós temos fraquezas emocionais, espirituais e físicas. Talvez por essa razão, até mesmo os psicólogos e psiquiatras têm considerado que a fé é um elemento fundamental para a estabilidade da segurança do ser humano. O que antes não era reconhecido, hoje é. Na nossa sociedade, irmãos, ela está gradativamente caminhando para um abismo. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade pós-moderna. E na sociedade pós-moderna, ela renuncia aos absolutos. Ela renuncia à verdade de Deus, a verdade que é alicerçada em Cristo Jesus, a nossa rocha, para construir a sua própria verdade. Eles desconstroem a Bíblia, que é o alicerce da nossa fé, que está em Cristo, porque Jesus é a palavra. E sobre essa desconstrução não tem alicerce algum, e cada um constrói a sua própria verdade, ao seu modo, ao seu jeito, da forma como lhe convém. Por isso nós vivemos uma sociedade caótica, onde as pessoas não respeitam os sinais de trânsito, estão erradas e ainda assim abaixam o vidro e acabam ofendendo a pessoa que está certa. Por isso que hoje nós vimos muitos casos de divórcios, pessoas se separando, pessoas deixando umas às outras, não obedecendo a palavra de Deus, e infelizmente isso tem invadido o mundo cristão. Por causa desse pensamento, por causa desse relativismo, por causa do mundo pós-moderno, a sociedade sentenciou-se a uma confusão e a uma insegurança existencial. Mas sabe o que é pior? O pior, irmãos, que há crentes que não têm certeza da sua salvação. A pessoa crê em Jesus Cristo, a pessoa crê que Jesus é poderoso para salvá-la, mas quando você fala, você tem certeza da tua salvação, a pessoa fica assim, eu não sei, talvez, quem sabe. A pessoa tem dúvida. Outros não sabem o porquê foram chamados. Há outras pessoas ainda que desconhecem os propósitos de Deus para si mesmas. E há um grande número que, em meio ao sofrimento, são tomados pela dúvida e já não tem mais certeza das suas confissões de fé. Houve um momento que esta pessoa, apaixonada por Jesus Cristo, rendeu-se e se prostrou a Ele, desceu as águas do batismo, confessou o seu nome e disse, Senhor, eu sou teu. Mas de repente, por conta de uma caminhada, ela foi tomada por uma dúvida, e aquela confissão de fé que ela teve, ela já não tem mais a mesma convicção. Pior, há muitas pessoas que não sabem onde procurar a resposta para as suas dúvidas, e aí saem dando tiro para tudo que é lado, buscando em tudo quanto é lugar. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que nós temos o poder de fazer muitas coisas. Olha as ferramentas que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. Do mesmo jeito como o pastor pregou aqui do mundo virtual, que nós temos que estar no mundo real, nós, estando no mundo real, nós podemos usar o mundo virtual para glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós temos o Google para poder fazer pesquisas a respeito de coisas que são sensacionais e maravilhosas. Eu até, irmãos, eu gosto muito de ler, então eu compro livro.
E eu não gosto de ler aqui, no computador, não gosto de ler em tela, não gosto de ler nada porque me cansa. Eu tive que ler um livro recentemente que estava lá no computador, eu me cansei demais, né? E aí eu descobri agora recentemente, através do meu filho, que existe um aparelhinho lá que você compra um livro virtual e naquele aparelho você consegue ler sem cansar a sua vista. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que um livro você paga 40, 50 reais e nesse negocinho aí você vai pagar 11, 12 e não tem frete porque é virtual. Irmãos, olha que bênção! Deus disponibiliza ferramentas que são maravilhosas. No entanto, nós não sabemos fazer aquilo que nós deveríamos, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, e nós sabemos disso, está escrito na palavra. Contudo, a incerteza pode trazer prejuízos irreparáveis para mim e para a sua vida. Então, o que nós devemos fazer nos momentos em que a convicção ela parece subjugada pela dúvida? Será que a dúvida é realmente uma evidência da falta de fé? Infelizmente, irmãos, há pessoas que dizem que sim, que quando alguém está em dúvida é uma evidência de que sua fé está enfraquecida. O crente, segundo algumas pessoas, ele não pode experimentar dúvidas, ele não pode experimentar incertezas, né? A dúvida, para algumas pessoas, é insultar a veracidade de Deus, para outras pessoas é atestar a fraqueza intelectual e espiritual em relação aos outros. No entanto, é uma história do homem de Deus, do Nazireu, que eu falei para os pés ontem, do Nazireu, um homem tremendo, um homem maravilhoso, que ele teve dúvida, mesmo sendo quem ele era. É a história de João Batista. Eu quero agora que você leia esse texto de Mateus capítulo 11, do verso 1 ao 6, que você leia comigo agora, em nome de Jesus. Vamos ler todos nós? Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Irmãos, vamos ler com força, é a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler com ânimo, vamos estar animados, vamos ler com ânimo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. João, ao ouvir da prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que somos fracos espiritualmente, somos fracos emocionalmente e somos fracos fisicamente. Pai, há pessoas aqui que estão passando por momentos difíceis. E agora, no nome poderoso de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora que a tua palavra venha penetrar nos nossos corações. Venha, Senhor, dissipar todas as dúvidas. Venha dissipar, Senhor, qualquer frustração ou tristeza. E que a partir de agora, Senhor, a tua palavra ela possa render, ela possa multiplicar a nossa fé, ao ponto de nós estarmos na tua presença e cremos que não há dúvidas em nossa vida. Por isso, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no início da nossa vida cristã, quando nós começamos, né, Jesus, nós estamos tão próximos de Deus, você está tão apaixonado por Jesus, o encontro com Jesus, ele se torna algo extraordinário. Todo mundo se lembra aqui no dia do seu batismo, né? O dia que você desceu as águas, que você chorou aos pés de Cristo, como você saiu da igreja feliz, como os irmãos ficaram felizes quando você aceitou Jesus. E aquele momento parecia um momento único, um momento diferente, um momento realmente impressionante nas nossas vidas, né? Contudo, irmãos, após algum tempo de caminhada, a nossa natureza humana, porque nós carregamos o velho Adão conosco, nós carregamos o velho homem conosco, nós carregamos a natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e Jesus nos disse que nós teríamos aflição neste mundo. Depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo que nós estamos na presença do Senhor, por causa da nossa natureza pecaminosa, ela se carrega de produzir algumas dúvidas em nosso coração, e elas se tornam bem presentes em nossa vida. É uma realidade de todo cristão essa situação. Somente uma concepção errada da natureza da fé
poderia justificar a insistência de algumas pessoas no mito de que o crente não pode ser atormentado pela dúvida. É somente uma pessoa que não conhece a natureza da fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé, irmãos, ela nunca é estática. A nossa fé ela é dinâmica. E olha só, eu fiz uma pesquisa e coloquei somente alguns textos aqui, somente para exemplificar. Então, se você quiser, você pode anotar, ou então no seu boletim, você recebeu um boletim, então você pode anotar nele, ou se você quiser no seu caderno, você pode pegar o smartphone e bater uma foto, só para isso, depois você guarda, tá bem? A nossa fé ela pode ser pequena, está lá em Mateus 6, 38 e 26, ela pode ser grande, Mateus 15, 28, ela pode ser desenvolvida e aumentada, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, Lucas 17, 5, ela também pode ser enfraquecida e até mesmo negada, conforme Gálatas e 1 Timóteo. Irmãos, uma vida biblicamente saudável, sadia, composta de uma vida devocional, de jejum, de oração, ela compreende que muitas vezes a nossa fé ela pode ser assaltada e até mesmo enfraquecida. Contudo, a vida devocional também vai mostrar para mim e para você que sempre alcançaremos a vitória na plena segurança que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador, autor e consumador da fé. E justamente por ser dinâmica, a fé de João Batista, num determinado momento da sua vida, ela foi enfraquecida e foi dominada pela dúvida. Então eu quero compreender esse texto com você agora. Eu quero entrar nesse texto com você, te convido a entrar comigo. Vamos analisar o contexto dessa história. Quem era João Batista, irmãos? João Batista ele nasceu numa família piedosa levita, né? Ele era filho de Zacarias e filho de Isabel. Quem era o pai de João Batista? Era um sacerdote, era um homem de Deus, amém? Porém, o que aconteceu? Como Isaías e como também, aliás, como Jeremias e como Ezequiel, João Batista não seguiu o ministério do pai que era sacerdotal, ele seguiu o ministério profético, ele foi profeta, e seu ministério, irmãos, foi anunciado muito antes de João Batista nascer, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3 e 5, não estou no telão, mas você pode anotar. Quando o profeta anunciava que o consolo divino a Israel e a revelação da glória de Deus a toda a carne. Então você precisa compreender que a vida de João Batista, o ministério de João Batista, a palavra de João Batista, ela foi profetizada há pelo menos 500, talvez 600 anos, não tenho bem ao certo, antes de João Batista nascer. Malaquias, como o último profeta, junto com Zacarias, ele profetizou que João seria o mensageiro que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor. Aliás, ele não falou o nome de João, ele anunciou o profeta que viria para preparar o caminho do Senhor no espírito de Elias, e depois Jesus confirmou que esse tal era João. Então você perceba que 400 anos antes de João abrir a sua boca como profeta de Deus, o ministério dele já estava sendo profetizado. A concepção de João foi fruto de um milagre de Deus. A Isabel, sua mãe, era estéril, e quando seu pai estava servindo no templo, um anjo apareceu para ele e disse que viria João, e João era consagrado a Deus desde o ventre. Irmãos, nem desde o ventre não era, porque ele já estava consagrado antes. Na história que Deus escreveu, Deus já tinha falado que viria um tal de João, e que esse João seria consagrado como Nazireu, aliás, seria consagrado como Nazireu. E este homem teve uma concepção extraordinária, um milagre de Deus aconteceu ali para que ele pudesse nascer. E o ápice do ministério de João no deserto foi quando ele teve o privilégio de batizar Jesus Cristo. João era tão poderoso nas suas palavras, irmão, que ele não foi para a cidade veio até o deserto para ouvir. Ele não foi até Jesus, Jesus veio até ele. E quando Jesus chegou para João já tinha anunciado: eu vos batizo com água, mas virá aquele após mim, que não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E ali quando João apareceu, ele falou assim: Senhor, quem sou eu? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que havia de vir, tu és aquele de quem eu tenho falado, e o Senhor veio a mim quando na verdade é eu que preciso
Pai seja cumprida. E ali, irmãos, João teve um contato com o sobrenatural, porque ele viu pousar sobre Jesus o Espírito de Deus, como uma pomba, e João ouviu aquela voz que veio do céu dizendo: eis o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Irmãos, a mensagem de João, que ele pregou no deserto, era uma mensagem escatológica. Por quê? Porque ela anunciava a vinda do Messias, a proximidade do reino de Deus, advertindo as pessoas a não fugirem da ira vindoura por não se arrependerem de seus pecados. Porque ele dizia que o Messias, ele revelaria não somente a graça, mas também a condenação para todos os arrogantes, todos os soberbos, todos aqueles que não crescem naquele que viria após ele. Ele dizia: eis que o machado está à raiz de toda árvore, todo aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Essa é a mensagem de João. A mensagem de fundo de João era para que todos os homens, de qualquer posição, tomassem uma posição. Essa era a mensagem de fundo. Ou eram a favor de Cristo, ou eram contra Jesus. Perceba que toda a existência de João estava conectada com a revelação de Jesus Cristo. Toda a existência dele, irmãos. Toda a existência dele estava conectada com a revelação de Jesus Cristo. Tantas coisas extraordinárias acompanharam a vida deste homem de Deus. Contudo, quando ele caiu no cárcere, tudo se tornou nebuloso e suas convicções foram abaladas. Um homem que viu tantas coisas, um homem que esteve na presença do Salvador, na presença do Cristo, quando ele caiu no cárcere, as suas convicções foram todas elas abaladas. Todas elas foram abaladas. Eu quero que você compreenda que a incerteza que tomou conta de João não foi algo superficial, mas foi algo profundo, irmãos. Foi algo profundo. Foi algo que abalou a convicção que João tinha a respeito da sua própria existência como precursor do Messias. Foi algo que abalou a sua convicção a respeito do seu próprio nascimento, do seu próprio ministério profético, porque se Jesus não fosse o Messias, quem era de fato João? Então você veja que essa dúvida abalou a convicção sobre tudo que João acreditava. Tudo que João acreditava, inclusive a sua pregação. Então eu gostaria agora que você pensasse comigo, como essa dúvida foi gerada? O que aconteceu com este homem que viu tantas coisas e de repente a sua convicção foi abalada? Eu quero que você leia esse texto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. João, ao ouvir a visão, enviou seus discípulos para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar o mundo? Irmãos, João, ao ouvir na prisão, preste atenção nessa frase, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo. Quando João foi preso, Herodes mandou ele para uma prisão chamada Mequeiro, próximo ao Mar Morto. Agora você imagina, irmãos, como é que era a prisão naquela época. Não era prisão como agora não, o pastor aqui uma vez até relatou. Era um lugar sombrio. Era um lugar onde você não tinha lá um lugar para você fazer as suas necessidades. Era um lugar escuro, era um lugar frio, era um lugar em que não tinha ventilação, era um lugar depressivo, era um lugar extremamente insalubre para a vida de qualquer pessoa. Agora você imagina, para um homem de espírito livre, que cresceu na imensidão do deserto, as condições daquele cárcere, irmãos, devem ter sido extremamente angustiantes para ele. Mas não era só isso. João, ele era judeu, e como judeu, ele tinha as suas expectativas pessoais em relação ao Messias, em relação à cultura que ele tinha, em relação ao mundo que ele vivia, o contexto que ele estava inserido. Afinal de contas, a pregação de João dizia que o Messias, quando viesse, olha só o que dizia o próximo texto que está no telão agora, pode colocar, olha lá, a mensagem que João pregava é que o Messias limparia completamente a sua eira, recolheria o trigo no celeiro, queimaria a palha com fogo inextinguível. O que esse texto quer dizer, irmãos? Que João, dentro do conceito judaico, ele
viesse, os arrogantes seriam destronados, os homens maus, os homens que não tinham os valores de Deus, eles seriam essas palhas que seriam queimadas com fogo inextinguível. O Messias viria como um forte general do exército que libertaria todo o povo judeu da opressão de Roma, da opressão do Império Romano, e a partir de Israel governaria todo o mundo. Essa é a expectativa que João tinha do Messias, essa é a expectativa que ele tinha de Jesus Cristo, do ministério de Jesus. Mas o que aconteceu? No cárcere, quais são as notícias que ele ouviu? Ele não estava ouvindo que os homens estivessem sido submetidos a qualquer tipo de julgamento. Ele não ouviu essa notícia. Aliás, o único que estava sendo julgado ali era ele. Ele que se colocou à disposição de Deus, estava ali falando, estava pregando e foi preso, né? Ele também não teve notícia de que os poderosos estavam sendo derribados de seus tronos. O exército romano continuava lá, o poderio romano continuava lá, Herodes continuava lá. Vocês estão entendendo como é que a convicção de João começou a ser abalada pelo que ele estava ouvindo? Jesus não estava se revelando o tipo de Messias que o povo judeu, e dentre eles o próprio João aguardava, aquele que libertaria os judeus e governaria o mundo a partir de onde? De Israel. Não era isso que João estava ouvindo, não era isso que João queria ouvir. E aqui, irmãos, nós podemos tirar uma lição muito poderosa. Nem sempre os caminhos do Senhor são claramente interpretados por nós. Nem sempre os caminhos do Senhor são claramente interpretados por nós. Muitas vezes nós achamos que é uma coisa, mas é a nosso achar e não aquilo que realmente é da parte de Deus. Por essa razão que Paulo ensina que o cristão ele deve andar pela fé e não por aquilo que ele vê. Ele deve andar pela fé. Eu preciso que você compreenda que, muito embora João fosse um profeta, fosse um homem de Deus, ele também era um homem. E como homem, ele era judeu. E como judeu, ele tinha suas expectativas pessoais dentro da sua cultura com relação ao ministério de Jesus. E a dúvida surgiu pelo fato de que o ministério de Jesus não estava correspondendo a essas expectativas. O ministério de Jesus não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele aguardava, não era aquilo que ele ansiava, não era aquilo que o povo judeu esperava. Por isso ele estava cheio de dúvidas. E você, como eu, nós temos o nosso contexto de fé. Nós temos as nossas experiências com Jesus ao longo de nossas caminhadas. Você, como eu, presenciou muitos milagres na nossa caminhada cristã. Presenciamos muitas pessoas sendo curadas de enfermidades absurdas, né? Logo, logo nós daremos um testemunho aqui para a honra e glória de Deus, da Exileia completamente restaurada, para louvor da sua glória. Uma situação crítica, difícil, mas Deus pôs a mão ali. Nós vimos agora, que o pastor acabou de testemunhar, a irmã Ercília fez lá o tratamento que ela tinha que fazer e não deu nada, foi uma bênção. Isso é o contexto, essa é a contextualização da nossa fé, do que nós cremos. Nós presenciamos Jesus Cristo restaurando pessoas, casamentos, famílias que estavam destruídas, e Ele transformou e restaurou essas famílias. Não é verdade? Nós vimos aqui um testemunho, algum tempo atrás, do próprio Guilherme, que estava lá nas drogas, que estava, todo lascado, e de repente veio aqui, confessou o seu pecado diante da igreja, e disse que o Senhor não morreu, porque a igreja orou por ele. Nós temos contexto, irmãos. Nós temos demonstrações dos milagres de Deus. E dentro desse contexto, eu e você, nós criamos as nossas expectativas em nosso coração. Contudo, as expectativas são nossas, não são as de Deus. E nós corremos o risco de, como João, quando surge a tribulação, quando a oposição se coloca à nossa frente, em qualquer área, as nossas expectativas pessoais saltam à nossa frente. E quando Jesus não corresponde a elas, nós somos tomados pela dúvida. Nós colocamos as nossas expectativas, a nossa experiência, a nossa caminhada à frente daquela situação. Nós oramos com respeito a isso, e de repente essa expectativa não é correspondida por Jesus, e aí começa a surgir a dúvida em nosso coração, né? Começa a surgir a dúvida no coração das pessoas. Você já teve um momento assim, em que a dúvida surgiu na sua mente? Agora observe como João tratou essa dúvida. Diferentemente de muitas pessoas que se rendem a ela, João ele partiu para cima da dúvida. João ele quis resolver o problema. Ele não correu, ele não fugiu, ele não deixou para amanhã.
Pelo contrário, ele falou assim: eu tenho que resolver isso aqui agora, eu não posso ficar com dúvida, né? João mandou mensageiros para falar com Jesus, que era o único que poderia resolver essa situação. E aqui é uma lição importante para mim e para você. Uma das tentações mais comuns em meio ao sofrimento pessoal é você se refugiar na caverna da amargura. É uma das coisas que nós mais fazemos. Elias fez isso. Quando veio a dúvida no coração dele, o que ele fez? Correu para a caverna. Correu para a caverna, com coisa que podia se esconder de Deus. Nós não temos uma caverna física, mas nós temos a nossa caverna psicológica. Nós temos a nossa caverna pessoal. E muitas vezes nós corremos para dentro dessa caverna para se refugiar. Ou então nós destilamos a frustração pessoal por meio de conversas com outros, mas sem o objetivo de tratar o mal que nos assola, somente pelo fato de ficar murmurando pelos cantos, de ficar se queixando pelos cantos, de expor essa dúvida pelos cantos. Eu vou pedir uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: não tenha vergonha da dúvida em meio à tribulação e em meio ao sofrimento que muitas vezes você está passando. Não tenha vergonha, não é para ter vergonha, porque João não teve vergonha, né? Lance essa dúvida aos pés de Jesus Cristo. Lance essa dúvida aos pés de Jesus Cristo. Busque na Bíblia. Olha, eu tenho um testemunho, não posso sair daqui. Eu tenho um testemunho. Uma vez, quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma dúvida, e eu fui atrás do pastor José. E eu cheguei para o pastor José e contei a minha história para ele, da minha dúvida. E o pastor José simplesmente falou assim: irmão, vamos orar. Dobrou de joelho e começou a orar. O culto começou a dobrar de joelho, comecei a orar também. Eu fiquei com mais dúvida ainda, né? Aí, além da minha dúvida que eu tinha dúvida se o pastor José estava levando a sério a minha dúvida. Então eu fiquei com duas dúvidas em vez de ter uma. Mas passado um tempo, sabe o que aconteceu? O pastor José, no culto seguinte, ele me trouxe a Bíblia aberta. E ele falou para mim assim: irmão, a sua dúvida foi isso. Eu disse: isso mesmo, pastor. Ele pegou, me abriu a Bíblia e disse: leia esse versículo. Irmãos, ali não estava a resposta da Bíblia, mas ali estava o princípio que respondia a minha dúvida. A minha resposta não estava na Bíblia, mas o princípio que estava naquele versículo respondia a minha dúvida. E eu posso dizer para você que a palavra de Deus é suficiente para responder a sua dúvida. Você pode fazer como eu, conversar com crentes mais experientes, ou então conversar com um dos pastores da sua igreja, aliás, da nossa igreja. Você pode conversar com os pastores. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai trazer a orientação necessária através da sua palavra para que a sua dúvida seja respondida. Não caia na besteira, irmãos, de pedir provas para Deus. Não faça isso. João não fez isso. Por quê? Porque quando você pede prova, é sinal de que a incredulidade já tomou conta de você e talvez você não acredite mais. Toda pessoa que pede prova é porque talvez já não creia mais. Não peça prova. João não pediu prova. Jesus, por sua vez, irmãos, não ignorou e nem ridicularizou a inquietação de João. Muitas vezes, talvez, alguma pessoa poderia até ridicularizar a pessoa e poderia fazer um longo discurso a respeito da dúvida, como que ela é em relação à fé. Alguém poderia chegar e falar assim: meu irmão, onde já se viu? Você que tem tantos anos de caminhada, você que conhece a palavra de Deus, você que já até pregou o Evangelho, como pode você agora ter dúvida? Como pode você agora estar nessa situação? Muitos de nós poderiam até fazer isso, mas Jesus não fez. Jesus não fez, de jeito nenhum. Jesus deu uma resposta prática, através de uma ação concreta. E ele mostrou aos discípulos de João o seguinte: preste atenção na resposta que Jesus deu. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Vamos lá? Os cegos, os aleijados, os leprosos, os surdos, os mortos são, e as boas novas. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu não conseguia às vezes entender. Eu falava assim: como assim, Jesus? O cara está cheio de dúvida e o senhor fica falando essas coisas para ele. Mas como o senhor está respondendo esse negócio aqui? Eu não estou entendendo nada. Mas aí você começa a pesquisar, você começa a ler, aí você vai compreendendo. Irmãos, João, por ser filho de um sacerdote, ele foi um homem criado dentro da palavra de Deus. Ele conhecia como nós o Evangelho. Aliás, o Evangelho não, porque o Evangelho veio depois, mas ele conhecia como nós a palavra de Deus. Esse homem foi instruído. Ele conhecia as profecias.
tanto conhecia as profecias, tanto conhecia os livros dos profetas, o Pentateuco, os Salmos, que ele citou as profecias de Isaías. Ele não era um homem incauto, ele era um homem como cada um de nós aqui, que conhece a palavra, que conhece, nós conhecemos a Bíblia, mas ele conhecia a palavra. E quando Jesus traz essa resposta, Jesus está chamando a memória de João, que somente Deus, irmãos, somente Deus e o seu servo messiânico teriam o poder de abrir a vista dos cegos. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, ninguém foi dado o poder de abrir a vista aos cegos. Somente a Deus e somente ao seu profeta messiânico. Está lá em Salmos, capítulo 146, verso 8, que não está no telão, não dá tempo. Isaías 35, de 1 a 10. Isaías 42, de 6 a 8. Somente Deus e somente o seu servo messiânico poderia abrir os olhos do cego. Jesus está mostrando para João que a cura dos coxos, dos surdos, a purificação dos leprosos, a ressurreição dos mortos, a proclamação do Evangelho eram atividades que Isaías tinha profetizado, que somente seriam realizadas pelo Cristo de Deus, pelo Messias, pelo ungido de Deus. Vocês estão conseguindo entender o que Deus está fazendo com João? Deus está trazendo, Jesus está trazendo à memória de João aquilo que a palavra anunciava, que só o Cristo poderia fazer. Está lá em Isaías 26, Isaías capítulo 29, Isaías 35, Isaías 61. Jesus chamou a memória de João a palavra de Deus, que é viva e é verdadeira, como resposta à dúvida dele. Ele elencou os milagres cuja autoria a palavra de Deus reivindicava que só o Messias poderia fazer. Foi essa a resposta que Jesus deu para João. Jesus não chegou para João e falou assim: não, beleza, João, eu sou o Cristo mesmo, né? Tá ligado aí? É eu mesmo. Ponto. Não. Jesus não fez isso, irmãos. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Ele, sendo Deus, no princípio Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não pode retirar o que Ele deu. O que Jesus quer não é que você adore Ele por obrigação. Não é porque você adore Ele porque você está na igreja, mas porque você escolheu adorar, porque você escolheu servir, porque você escolheu em lugar da dúvida ter fé, porque você escolheu em lugar da descrença você crer. É isso que Jesus está fazendo aqui com João. Jesus não está somente respondendo através das Escrituras a dúvida de João, mas Jesus está fortalecendo a fé de João na pessoa dele, porque lendo a palavra, ele conhece a verdade, e a verdade faz o quê? A verdade liberta. Que liberta o homem, irmãos, é a verdade, é a palavra de Deus, é ela que fortalece, porque o Senhor é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso seguro bem presente nos momentos de tribulação e de dificuldade. Você acha que João não pensou nessas coisas? João reviveu todas essas coisas porque os seus discípulos deram um testemunho. Eles viram o que Jesus fez, eles viram os cegos enxergarem, eles viram os aleijados andarem, eles viram os leprosos serem purificados. Então você imagina João, quando os discípulos chegaram e falaram assim: João, sabe o que Jesus falou? Olha, Jesus não falou nada, Jesus mostrou para a gente que tinha cego e estava enxergando. E aí João começou: é nada. Os aleijados estão andando, João. Os aleijados estão andando, cara? Estão. Olha, os leprosos estão sendo purificados, João. Não acredito que estão sendo purificados. O Evangelho do Reino de Deus está sendo anunciado aos pobres, João. Glória a Deus, eu não preciso de mais nada, porque esse é aquele que é de vir. Porque a palavra que é viva e verdadeira, ela anunciou que somente Ele, somente o Messias poderia fazer essas coisas. E por isso que Jesus, no verso 6, Ele coloca, pode botar aí, olha lá: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outra tradução diz: bem-aventurado é aquele. Esse bem-aventurado, esse feliz, irmãos, é o mesmo lá das bem-aventuranças, quando Jesus pregou no Sermão do Monte. Sabe por quê? Porque essa bem-aventurança e esse feliz quer dizer que há uma bênção, que há uma felicidade intensa que provém da aprovação de Deus para todo aquele que continua a confiar no seu Filho. Isso é poderoso, irmãos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós não nos escandalizamos por causa das nossas dúvidas, mas nós cremos na palavra de
fé que hoje nós temos nele, porque não vem de nós, a fé vem do próprio Senhor Jesus, irmãos. Lembre-se que Deus, Ele jamais desiste dos teus servos, irmãos. Jamais desiste dos teus servos. Ainda que as nossas convicções sejam abaladas, ainda que haja hesitação nas nossas convicções, Deus jamais desistirá de mim e de você. Por isso que tudo foi registrado nas Escrituras, para ensino e cultivo da esperança no coração do crente, conforme Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Não está no telão ainda, mas pode deixar essa frase, pode deixar. Eu quero concluir essa frase aqui. Se tudo dependesse de minha crença, essa frase é da Ruth Tucker, no seu livro Fé e Descrença. Ela diz assim: se tudo dependesse de minha crença, existem alguns dias em que penso que estaria perdido, mas minha salvação não depende da força da minha fé, depende da graça de Deus. Mesmo quando a minha fé é fraca, eu tenho confiança do domínio de Deus sobre a minha vida. Você compreendeu? É o que João fez. Quando ele estava fraco, ele se tornou forte. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve plena confiança no domínio de Deus sobre a vida dele. A única forma de você se permitir ser dominado por Deus é deixar que Jesus, por meio da sua palavra, te convença de que Ele, somente Ele, é suficiente em todas as áreas da sua vida. Somente Ele. Feito isso, esse convencimento vai gerar mais fé ainda na tua vida. E essa fé, ela vai ter o poder de dissipar qualquer dúvida, dando lugar à confiança ao Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, todos nós temos momentos de fraqueza. Todos nós temos. Mas quando nós lançamos essa fraqueza aos pés de Cristo, e nós permitimos que a palavra dele fale ao nosso coração, certamente essa fé será dissipada, para louvor da glória de Deus. Seremos fortalecidos e nós confiaremos na vitória que Cristo tem para nós, não dentro da nossa expectativa, mas dentro do quê? Do plano perfeito dele. Amém? Feche os olhos, eu quero orar com você.